Você já se sentiu completamente dominado pelo desânimo? Aquela sensação pesada que rouba suas forças, apaga sua visão e faz até mesmo as promessas de Deus parecerem distantes? Se você conhece bem essa luta, saiba que não está sozinho. O desânimo é uma das armas mais eficazes usadas contra nós, tentando nos paralisar. Mas e se eu lhe dissesse que a Bíblia revela uma atitude de fé específica, que quando aplicada tem o poder de mudar tudo? Fique comigo nos próximos minutos, pois vamos desvendar juntos essa chave poderosa, inspirada nas Escrituras, para virar o jogo contra o desânimo. Se esta mensagem já toca uma corda em seu coração, demonstre seu apoio curtindo este vídeo, compartilhando com quem precisa desta palavra de esperança e, claro, inscrevendo-se no canal para não perder nenhum dos nossos estudos. E comente abaixo: o desânimo já te fez duvidar do propósito de Deus para a sua vida? Queremos ouvir você. O desânimo, amados, é muito mais do que um simples dia ruim ou um sentimento passageiro de tristeza. Sob a lupa da palavra de Deus, ele se revela como uma verdadeira arma espiritual, um ladrão astuto que visa minar nossa força, obscurecer nossa visão divina e nos desviar dos propósitos extraordinários que Deus tem para nós. Reconhecer sua origem e suas táticas é o primeiro e crucial passo para a vitória. A Bíblia não mascara a realidade do desânimo. Vemos homens e mulheres de Deus enfrentando esse gigante. Elias, o poderoso profeta, após uma vitória estrondosa, sucumbiu ao desânimo a ponto de pedir a morte em 1 Reis 19. O povo de Israel, mesmo após testemunhar milagres no deserto, desanimou em sua caminhada, como lemos em Números 21, versículo 4. Provérbios 18, versículo 14, nos alerta de forma contundente: o espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito deprimido, quem o pode suportar? Isso nos mostra que o desânimo atinge o nosso núcleo, nossa capacidade de resistir. Uma revelação contra-intuitiva que as Escrituras nos trazem é que, frequentemente, o desânimo não é primariamente sobre a circunstância adversa em si, mas sobre a interpretação que damos a ela e, fundamentalmente, onde escolhemos colocar nosso foco. A batalha contra o desânimo é, em grande medida, travada e vencida na arena da nossa mente. É por isso que o inimigo investe tanto em semear pensamentos de derrota, desesperança e dúvida. Muitos cristãos cometem o erro invisível de confundir desânimo com falta de unção, ou até mesmo com um castigo divino. Essa interpretação equivocada apenas aprofunda o problema. A perspectiva bíblica correta nos mostra que o desânimo pode assaltar qualquer um, mas a resposta da fé faz toda a diferença. A história de Elias fugindo para o deserto é um exemplo claro. Mesmo o mais forte pode ser atingido, mas observe os passos que Deus tomou para restaurá-lo. Ele o encontrou em sua dor, proveu descanso, alimento e, crucialmente, uma nova direção e reafirmação de seu propósito. Precisamos aprender a identificar os gatilhos do desânimo em nossa vida e os primeiros sinais sutis de sua aproximação para não sermos pegos de surpresa. Pode ser um pensamento recorrente de incapacidade, uma tendência a se isolar, a perda de interesse em atividades que antes traziam alegria, ou uma dificuldade em orar e ler a palavra. Entender o desânimo biblicamente nos equipa de forma poderosa. Deixamos de ser vítimas passivas e nos tornamos combatentes ativos, armados com a verdade de Deus, que nos aponta para a única atitude de fé capaz de vencê-lo, sobre a qual falaremos a seguir. Em meio ao turbilhão do desânimo, quando nossa alma parece afundar, ansiamos por uma ação clara, uma chave que possa destravar a porta dessa prisão emocional. E a Bíblia, em sua sabedoria infalível, nos oferece exatamente isso. Não um conjunto complexo de regras ou rituais, mas uma atitude de fé fundamental e transformadora. Essa atitude é a de deliberadamente trazer à memória o que pode nos dar esperança, confrontando nossa alma abatida com a verdade de Deus e suas promessas, e escolhendo louvá-lo apesar das circunstâncias. Lamentações 3, versículos 21 a 23, é um farol. Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei.
As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. E o Salmo 42, nos versículos 5 e 11, nos dá um modelo prático. Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Isso é comandar a própria alma. O que ninguém te conta sobre esses versículos é o poder desse autodiálogo bíblico, onde você ativamente questiona o desânimo e direciona sua alma para Deus. Esta atitude de fé não é sobre sentir uma vontade avassaladora de ter fé ou de louvar. Muitas vezes, os sentimentos estarão no extremo oposto. É sobre uma decisão consciente da sua vontade de redirecionar o foco dos seus pensamentos e a confissão da sua boca. A mudança radical começa na decisão, não na emoção. É crucial distinguir isso do mero pensamento positivo secular. O pensamento positivo muitas vezes nega a realidade da dor. A fé bíblica reconhece a dor, mas se ancora na realidade superior do Deus que é maior que qualquer problema. Muitos falham ao tentar superar o desânimo apenas com força de vontade, porque se esquecem que essa atitude de fé se conecta intrinsecamente com a graça e o poder do Espírito Santo. Não é um esforço solitário, mas uma cooperação com Deus. O segredo de trazer à memória, como em Lamentações, é recordar ativamente a fidelidade passada de Deus. Essas lembranças abastecem nossa fé no presente e nos capacitam para essa única atitude que pode mudar tudo. Entender essa atitude de fé é o primeiro passo. Mas como podemos ativá-la no calor da batalha, quando o desânimo parece nos sufocar? A Bíblia está repleta de exemplos. Davi, em seus salmos, constantemente redirecionava sua alma para Deus. Josafá, diante de um exército inimigo imenso, como lemos em 2 Crônicas 20, convocou o povo, buscou a Deus e o louvou antes da vitória. Paulo e Silas, na prisão em Atos 16, mesmo feridos e acorrentados, oravam e cantavam hinos a Deus. A prática dessa atitude pode parecer contraintuitiva e até desconfortável no início, especialmente quando o desânimo é intenso. É um músculo espiritual que se fortalece com o uso. Por isso, é vital desenvolver um kit de primeiros socorros espirituais baseado nesta atitude. Tenha à mão versículos-chave para declarar em voz alta, como Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Prepare uma lista de louvores específicos que exaltem a grandeza e a fidelidade de Deus, e cante-os, mesmo que sua voz esteja embargada pelas lágrimas. Pratique o interruptor do louvor estratégico. Mesmo sem vontade, escolha deliberadamente um cântico e comece a louvar. Você verá como a atmosfera espiritual e emocional pode começar a mudar. Cuidado com a armadilha da análise paralisante. Focar excessivamente em entender todas as causas do desânimo pode ser menos eficaz do que aplicar diretamente esta atitude de fé. A ciência até sugere que atos de fé e gratidão podem influenciar positivamente neurotransmissores como a dopamina, reforçando a esperança. Mas nossa fonte primária de esperança é sempre Deus, não a química cerebral. Cada vez que você escolhe essa atitude de fé, você está reescrevendo padrões e fortalecendo sua conexão com a fonte de toda a esperança. A promessa é ousada. Tudo muda. Mas que tipo de mudança podemos esperar ao aplicar consistentemente essa única atitude de fé? A transformação que a Bíblia descreve é, antes de tudo, interna, e essa é a mais poderosa. Resulta em paz que excede o entendimento, como promete Filipenses 4:6-7. Em alegria que é nossa força, como diz Neemias 8:10, e em força renovada para aqueles que esperam no Senhor, conforme Isaías 40:31. Muitas vezes, a primeira coisa que muda não são as circunstâncias externas, mas nossa capacidade de enfrentá-las com a graça e o poder de Deus. Essa mudança interna é o verdadeiro milagre, que, por sua vez, pode abrir caminho para mudanças externas. Aprenda a reconhecer e celebrar as pequenas grandes mudanças. Um pensamento de esperança,
onde antes só havia desespero, uma nova disposição para orar, mesmo que brevemente, uma paz inexplicável que se assenta sobre seu coração em meio à tempestade. Essa atitude de fé provoca uma mudança de perspectiva que encolhe os gigantes. Os problemas que pareciam intransponíveis são redimensionados quando nosso foco está na grandeza de Deus. Pense na transformação da água em vinho em João 2. A obediência dos servos em encher as talhas com água, uma atitude de fé no comando de Jesus, precedeu o milagre da transformação. Da mesma forma, nossa obediência em direcionar nossa alma a Deus pode transformar situações de falta, de esperança, de paz, de alegria, em abundância. Essa atitude de fé gera resiliência espiritual e emocional duradouras. Alguém que escolheu louvar em meio a uma crise financeira e viu Deus prover de formas inesperadas, não apenas superou o desânimo, mas fortaleceu sua fé para futuras batalhas. Amados, o desânimo é um inimigo real, mas não invencível. Hoje, descobrimos que a Bíblia nos oferece uma chave mestra, uma única atitude de fé poderosa, a decisão consciente de comandar nossa alma, de trazer à memória as verdades de Deus e de escolher louvá-lo, independentemente dos sentimentos ou circunstâncias. Vimos que essa atitude não é pensamento positivo, mas uma fé ancorada no poder de Deus. Aprendemos passos práticos para ativá-la e entendemos que a transformação que ela gera é profunda e duradoura, mudando primeiro nosso interior e, consequentemente, nossa maneira de enfrentar o exterior. O convite hoje é para você pegar essa chave e usá-la. Quando o desânimo bater à sua porta, não se entregue. Lembre-se desta única atitude de fé. Declare a palavra, cante louvores, traga à memória a fidelidade de Deus. Você pode se surpreender com a rapidez com que tudo pode mudar. Se esta mensagem fortaleceu sua fé, deixe seu gostei, compartilhe com alguém que precisa desta palavra e inscreva-se para mais conteúdo transformador. E comente abaixo qual o primeiro passo que você vai dar para aplicar essa atitude de fé na sua vida. Lembre-se, com Deus, você é mais que vencedor. Que a força e a esperança do Senhor Jesus inundem seu coração.